A volta só é possível quando o perigo é pensado como perigo. Esta é a segunda apreensão da noção de perigo que estávamos falando. A primeira é quando o perigo apenas oprime e ainda assim não é reconhecido como perigo. Ao contrário, é contabilizado como mérito do homem sobre o real. A segunda é quando o homem reconhece que o ser, em nosso tempo, se envia como gestel, ou esquecimento de sua verdade. Este reconhecimento é o que Heidegger vai chamar de salvação no perigo. É quando o perigo acolhe em si o seu próprio envio. Eu não sei se a expressão gestel é conhecida por todas, né? Mas a tradução dela, assim, no sentido semântico, para o próprio alemão, ela pode ser traduzida como um... O pessoal gosta muito da expressão cavalete, aquele que sustenta um quadro de pintura, porque delimita o espaço onde um espaço vai se abrir, de umas pinturas que vão ser realizadas. Mas eu gosto muito mais da expressão chassi de um carro. Ou seja, se você tem um motor específico para um determinado tamanho de chassi, ele não vai se encaixar naquele chassi. Então a Gestel é uma espécie de chassi que disponibiliza toda a realidade para se adaptar ao que ela acredita que deve ser encaixado em determinados lugares. Estante também a tradução que apresenta, representa, um pensamento representativo interessante, para pensar o que é a Gestel. Mas a Gestel, ela é, na verdade, aquilo que nós compreendemos, lá que Heidegger aponta na questão da técnica, como a essência da técnica. Mas o que é a Gestel? Ela é apenas essa resposta, esse círculo, a essência da técnica é a Gestel. E pronto, isso é o suficiente? Não. A Gestel, ela se apresenta também. Ela também tem uma essência. Qual é a essência da Gestel? Se nós pensarmos em tudo que nós já ouvimos de Heidegger sobre o pensamento da técnica. Que, na verdade, não é só sobre o pensamento da técnica. É uma questão eminente em Heidegger, que é o pensamento de envio do ser. Que o ser ele se envia a partir de épocas. Ou seja, nossa época ela é dominada a partir do período epocal da técnica. Mas o que é a técnica? É o próprio ser. Ela em sua apresentação? Não. Ela em sua essência. E qual é a essência da técnica? A Gestel. E qual é a essência da Gestel? É o resguardar em si todas as possibilidades da realidade a partir de um preceito de disponibilidade do ente, enquanto tal. Então, essa Gestel, isso que ela faz, essa aceno do que possa ser a Gestel, Heidegger, aqui em A Volta, chama de perigo. Mas esse não é o perigo real. Porque se a Gestel, se a técnica, se o perigo é o próprio ser, e é o envio do princípio epocal da nossa época, aquilo que determina o nosso modo de ser também, aquilo que nos pensa, o que é o perigo que a gente quer pensar? O perigo, e a gente vai adentrar no texto e vai ver, o perigo que não é o perigo do ser como perigo, mas o perigo de nós como correspondentes do ser, ou seja, aqueles que escutam o chamado da história, do destino, da possibilidade, do mistério do universo. É o fato de que a gente não vê o perigo como perigo. Que a gente não escuta esse envio do ser e não o reconhece como um perigo real. E que perigo está em jogo aí? Que o homem não mais recepciona a realidade. A não ser pelo esse próprio envio do ser. Que esse envio do ser é como se o ser se enganasse. Claro que ele não se engana, mas o próprio envio do ser é como esquecimento de si mesmo. As primeiras leituras que a gente faz de Ser e Tempo, assim, as leituras superficiais, a gente fica com aquela ideia de que a responsabilidade do esquecimento do ser é nossa. Mas não. É o ser que se envia como esquecimento. E o homem só vai dar a possibilidade da volta, da virada, desde que ele recepcione esse envio do ser. É nesse envio que o ser pode ser visto como a possibilidade sendo perdida na história. E é isso que a gente está trabalhando. Desculpa. A segunda é quando o homem reconhece que o ser em nosso tempo se envia como Gestel, ou esquecimento de sua verdade. Este reconhecimento é o que Heidegger vai chamar de salvação no perigo. E pensamento. É quando o perigo acolhe em si o seu próprio envio. É reconhecido os versos do hino Patmos, de Hölderlin,
apropriados por Heidegger para projetar a possibilidade última da essência da vigência em nosso tempo. Eles dizem, mas onde está o perigo, cresce também o Salvador. Estes versos anunciam a volta, a entrada ou o retorno do envio do ser para a sua própria essência. Onde está o perigo, cresce também o Salvador. Isto porque, se não ficou claro, faz necessário dizer, o perigo é o próprio ser. Em nosso destino histórico, o ser se envia como esquecimento para nós. Se envia como esquecimento da sua própria verdade, dissimulando-se com o perigo, o mesmo perigo que arrasou a totalidade do ente. E que a gente tagarela, como se fosse a técnica, ou a Gestalt. Mas, não é este perigo enquanto tal. O perigo enquanto tal é o homem não guardar este envio. O envio do ente está sendo disponível. Do ente está sendo pensado assim. Não pensar este envio, pois, desta maneira, impossibilita o mostrar do ser como o esquecer-se de si. Impossibilita que o perigo retorne, volte-se e olhe-se como perigo. Nesta volta do perigo para aquele que o envia, que é ele o mesmo, o homem guarda uma verdade do ser, a de que o ser está se enviando como esquecimento de sua própria verdade desdobrada na Gestalt. Isto é o salvar que Heidegger indica. Salvar que ele compreende por libertar. Libertar o ser de seu próprio esquecimento. E o homem da dominação desse esquecimento enviado pelo ser, que a gente pode chamar de técnica Gestalt. Não obstante, esta volta do ser para ele mesmo, apesar de acontecer no homem, não advém do homem. O homem é, ao menos no em questão, a volta do Heidegger, pensado como guardador do envio do ser. A ele cabe pensar o caminho que o ser percorre de seu envio, hoje como perigo, amanhã como que salva, para o âmbito da linguagem. Pois a entrada, como diz Heidegger, da verdade do ser se dará repentinamente como um relâmpago, nisto que hoje ainda é dissimulação da sua verdade. Relâmpago é uma expressão utilizada por Heidegger nesse texto à volta. Por último, vale perguntar, o que é realmente perigoso? Não seria o perigo esquecer-se como perigo? Quanto tempo aí, Alan? Já deu? 7 minutos. Por último, vale perguntar, o que é realmente perigoso? Não seria o perigo esquecer-se como perigo? Eu não sei se eu me fiz claro. Tenho mais pretensão de ser claro do que outra coisa. O perigo mesmo é o fato de não reconhecermos o perigo enquanto perigo. O perigo mesmo é o fato do ser se enviar como técnica, como Gestalt, como perigo, e nós o encararmos como algo distinto, ou se for no âmbito pleno da inautenticidade, não conseguir nem pensar acerca disso, e se for a partir da orientação de leituras filosóficas, no caso de Heidegger, a gente pensar isso como a partir de uma demoniação, ou algo demoníaco. Quando, na verdade, o que está em jogo aqui é uma coisa simples no pensamento de Heidegger, que técnica, Gestalt, perigo, ou todas essas locuções, nada mais são do que várias tentativas de falar sobre o mesmo, saber o ser, e a relação que ele estabelece com o homem. O perigo mesmo, no sentido do perigo enquanto tal, que Heidegger está falando, não é o fato da nossa época estar sendo determinada a partir dos preceitos disso que o próprio ser envia, que é Gestalt, que é o esquecimento de si mesmo. O perigo mesmo é o homem não saber que este é o próprio envio do ser. O perigo é não reconhecer isso. Espero que tenha sido claro. Se alguém tem alguma pergunta, agradeço. Terminou. A gente vai... É bom guardando as perguntas, né? Quem puder ir anotando as perguntas, aí no final a gente faz como ficou estipulado, né? Obrigado, Alfredo. Foi curto. Isso é bom.
20 minutos, né? Foi menos que isso.